E agora nós vamos falar sobre o terceiro Diálogos da Religião, que é promovido pelo Núcleo de Estudos em Religião da UFG. O evento vai discutir os fundamentalismos. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor da Faculdade de Informação e Comunicação, Luiz Signates. Olá, professor, obrigada pela presença. Prazer é todo meu e extremamente importante falar sobre esse assunto e fico à sua disposição. Bom, professor, eu queria começar falando sobre a temática. Sempre que a gente escuta falar sobre fundamentalismo, a gente já remete ao mundo árabe, às religiões, como o islamismo, por exemplo. O debate de vocês vai tratar sobre fundamentalismos, então são mais de um. Quais seriam esses fundamentalismos, professor? A pergunta é boa, porque, de fato, os fundamentalismos que a gente tem visto acontecer, às vezes de forma bastante violenta no mundo árabe, são aqueles que parecem ser os mais visíveis. Aqueles que são mediatizados, aqueles que vão para a mídia de imediato. Mas de maneira nenhuma é um único tipo de fundamentalismo. Do ponto de vista etimológico, o fundamentalismo é todo e qualquer grupo, religioso ou não, qualquer grupo ideológico, que reivindica uma atenção especial para os seus princípios, para os seus fundamentos. Nem sempre o fundamentalismo reage de maneira violenta, mas ele sempre significa algum tipo de fechamento das ideias, algum tipo de fechamento de discurso. Não existe só na religião, embora na religião ele exista, digamos, de maneira típica, de maneira específica, e é um problema grande para uma sociedade que se comunica tanto, para uma sociedade grandemente interconectada, como a que a gente tem hoje em dia no mundo, e é por essa razão que essa temática se torna bastante importante hoje. Então não está só na religião. O senhor poderia citar um exemplo de algum outro grupo com práticas fundamentalistas que não esteja ligado à religião? Nós temos no Brasil hoje acontecendo um nível relativamente grande de fundamentalismo político. As discussões políticas, as discussões de natureza política, na medida em que elas se tornam exageradamente posicionadas e as pessoas perdem com isso a capacidade de dialogar, a capacidade de escutar o outro, a capacidade de levar em consideração as argumentações para manter ou para alterar suas ideias. No momento em que o diálogo, isso acontece muito na internet, nas redes sociais hoje, no momento em que o diálogo ele deixa de ser diálogo e o relacionamento passa a ser uma demarcação de posição simplesmente, uma vontade extraordinária de vencer o outro em relação às próprias ideias, nós temos aí também algum tipo de fundamentalismo, embora não sistematizado, não estruturado institucionalmente, mas estabelecido como uma vivência dos grupos ou das pessoas entre si. No campo da política no Brasil hoje, por conta das coisas que aconteceram nos últimos anos, a gente vive sim uma radicalização bastante grande que se parece muito com certos tipos de fundamentalismo. E na religião, a gente encontra exemplos no Brasil de práticas fundamentalistas também? Temos. Inclusive dentro do tronco cristão, a gente tem várias religiões e a gente encontra esse tipo de comportamento quando nós vemos o conflito interreligioso. E esse conflito ir ao nível do desrespeito às outras crenças, aos outros credos religiosos. A gente tem correntes evangélicas, especialmente as neopentecostais, bastante preocupadas em combater, por exemplo, as religiões de etnia negra, e isso constitui um fundamentalismo. E é um fundamentalismo típico também, porque esses grupos religiosos, não raro, eles acorrem a determinados versículos, a determinados fundamentos de natureza bíblica, acreditando que esses fundamentos os autorizem a combater determinadas religiões ou a satanizar outros credos, outras formas de enxergar o mundo sagrado. E quando isso acontece, o conflito se exacerba e isso se torna uma preocupação de natureza social. As religiões, indiscutivelmente, elas não servem para isso. A religião, etimologicamente, significa religar. Ela existe para ligar o ser humano a princípios, ligar ao mundo moral, ligar os seres humanos uns aos outros em episódios de fraternidade, de solidariedade humana. A religião não existe para dividir, não existe para as guerras, embora historicamente a gente surpreenda muita religião fazendo guerra, muita religião responsável até por genocídios. Mas no mundo contemporâneo, no mundo de alta informação, de muito conhecimento, é o momento em que a civilização deve repensar a sua religiosidade no sentido de superar essas dificuldades.
Professor, a gente poderia, já que o senhor falou de guerras, relacionar uma parte dos conflitos da humanidade com essas diferentes práticas fundamentalistas, não só na religião quanto na política, tudo que a animosidade, a violência e o preconceito que essas práticas geram entre as pessoas? Não, nem todas as diferenças e conflitos, mesmo de natureza religiosa, elas têm origem no fundamentalismo. A gente denomina fundamentalismo aquele tipo de conflito que ele tem um início, uma grande motivação de natureza ideológica. Quer dizer, é o religioso, o fiel, procurando afirmar e confirmar diante da sociedade os seus próprios princípios. E com isso se fechando a possibilidades outras, a possibilidades do diálogo. Tem muitas religiões guerreiam por razões políticas, por razões econômicas, servem de pretexto para conflitos entre povos, entre nações. Isso a gente tem visto na história como um todo, especialmente na época em que as religiões eram muito vinculadas ao sistema político, em que não havia tanta diferença entre religião e Estado, como na Idade Média, como até em certos países islâmicos hoje em dia, em que a religiosidade está muito vinculada ao sistema do Estado, ao sistema de poder. Quando a gente mistura religião e política, normalmente os efeitos não são os melhores. Mas no mundo contemporâneo, já bastante laicizado, em que a religião hoje ela é uma opção privada, em que as pessoas têm uma diversidade de escolha de ideologia religiosa, e em que essas tecnologias de comunicação fazem com que os grupos e as pessoas se interconectam de maneira muito grande, é o momento de a gente, digamos assim, desenvolver socialmente uma pedagogia da comunicação para as pessoas. Para que as pessoas, mesmo posicionadas, mesmo acreditando que detêm a verdade, quando mantêm a fé numa filosofia religiosa qualquer, elas sejam capazes de enxergar nos outros o direito de pensar e agir e praticar diferente e garantir no exercício, sem abrir mão do exercício da própria prática de fé, garantir o direito das outras pessoas também terem essas mesmas garantias. Dentro de uma democratização do sistema e de uma ética interreligiosa, nós podemos sim superar o exercício do fundamentalismo como violência. Bom, professor, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer a sua presença e também desejar um bom evento amanhã e que continuem debatendo temáticas tão relevantes para a nossa sociedade. Eu é que agradeço e aproveito a oportunidade para convidar as pessoas a estar presente lá no prédio novo da Faculdade de Ciências Sociais, quando nós estaremos debatendo aí sim mais profundamente, a televisão nem sempre permite isso, mais profundamente essa temática que é de grande relevância para a discussão da religiosidade na sociedade hoje. Muito obrigado. Professor. Então, como o professor Signácio lembrou, amanhã, 2 horas da tarde, no prédio novo da Faculdade de Ciências Sociais, você pode conferir então mais sobre esse debate a respeito do fundamentalismo.